Sabe aquele remédio para alergia que quando a gente toma dá um soninho que à noite parece que vai ser ótima? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma das medicações mais conhecidas de antialérgico, a prometazina. Já ouviu falar? E se eu te falar que é o Phenergan? Aposto que tu já ouviu falar. Antes de eu te explicar mais sobre a prometazina, te inscreve no canal e ativa as notificações. A prometazina é uma fenotiazina que tem uma ação nos receptores de histamina, então ela é considerada um antihistamínico. E por essa ação é uma medicação que pode ser usada em diversos contextos. Então é um medicamento que ele serve para antivertigem, então para aquela sensação de tontura que muitas pessoas têm, muitas vezes para um enjoo que vem quando tem uma mudança de movimento relacionada a essa questão do ouvido que dá esse enjoo. Pode ser usado quando tem uma reação alérgica, então em muitos contextos é um medicamento usado como antialérgico porque ele bloqueia essa ação da histamina. Então as principais funções da prometazina são antiemético, então para essa coisa do enjoo, da náusea, antivertiginoso para tontura e antialérgico. Além disso, tem uma potente ação sedativa, o que acaba que muitas vezes, em alguns contextos, ela é usada como sedativo. E aí a gente só tem que ter algum cuidado em relação a essa sedação. Inclusive na psiquiatria, que é onde eu atuo, ela foi usada muito tempo em associação com outro medicamento que tem já o vídeo aqui no canal, o haloperidol, porque era uma medicação que diminuía muito daqueles efeitos extrapiramidais que o haloperidol dava, porque ele dava uma sedação, então acabava diminuindo a intensidade. Inclusive em termos de emergência, é um medicamento que tem uma apresentação injetável, então muitas vezes quando tem uma agitação psicomotora muito grave e eu preciso dar uma acalmada nesse paciente, era uma medicação usada nesse contexto de agitação psicomotora juntamente com o haloperidol. A apresentação que a gente tem, além da injetável que eu já expliquei, a gente tem a apresentação comprimido, e aí a gente vai ter 25 miligramas, e a gente tem ainda a apresentação creme, que vai ser usado tópico em alergias. Nomes comerciais, o Phenergan é o mais conhecido, mas a gente tem a prometazina, que seria a versão apresentação genérica. Os efeitos colaterais estão relacionados às propriedades farmacológicas da prometazina e podem ser principalmente constipação, então dificuldade de ir ao banheiro, boca seca, tontura, enjoo, a visão dupla, uma dificuldade de enxergar. Então esses principais efeitos colaterais, além da notável sedação, que é um dos principais efeitos da prometazina. E a gente também tem que ter cuidado em relação a principalmente idosos. Idosos podem sofrer muito com os efeitos colaterais da medicação, ou até mesmo ter um efeito que a gente chama de efeito paradoxal. Lembra que eu expliquei que ela pode ter um efeito sedativo? Mas em idosos ela pode ter um efeito contrário, então o idoso fica mais agitado, então a gente tem que ter muito cuidado no uso em idosos. Especialmente como ela é uma medicação que não precisa de receita médica para comprar, não dá para sair aí tomando medicamento sem orientação médica. Gestantes não devem usar a medicação, a gente não tem estudos suficientes que tenha segurança. Mulheres que estão amamentando, o ideal é também não usar porque ele passa para o leite. Em idosos a gente tem que ter esse cuidado e crianças apenas a partir dos 2 anos, sempre com orientação médica. Então, já usou a prometazina? Me conta aqui, como é que foi? Como é que foi o dia seguinte para acordar? Para que tu usou? Para que o teu médico te indicou? Conhece alguém que toma Phenergan para dormir, por exemplo? Que, aliás, essa é uma dica, não tome medicamento para dormir sem passar por uma avaliação médica. Esse sono que muitas vezes o remédio pode dar, ele é um efeito colateral. Então a gente tem que ter muito cuidado. Se eu não estou conseguindo dormir, eu preciso ir atrás da causa dessa minha insônia. Inclusive, tem vídeo falando no canal falando sobre isso. Conta aqui pra mim, não te acanha e a gente se vê no próximo vídeo.